Olha, eu não sei se México venceu a África do Sul, como que foi o jogo de estreia da Copa do Mundo de 2026, mas eu sei que aqui na minha Copa Literária teve uma lavada, uma goleada histórica. Recentemente eu fiz um vídeo em que eu listei 48 livros de 48 países, das 48 seleções que estão indo para a Copa do Mundo, né, que vai começar essa semana, já começou quando você estiver assistindo a esse vídeo, provavelmente. E aí eu fiquei muito empolgada com aquele projeto. Seria um projeto muito ambicioso de fazer agora, né? Até porque eu li 12 daqueles 48 livros, obviamente eu não conseguiria ler os demais ainda esse ano. Mas eu decidi então escolher alguns livros daquela lista e consegui fazer a leitura de 2 deles, que são justamente os 2 livros do primeiro jogo, do jogo de abertura da Copa do Mundo. São 2 livros curtos, eu escolhi 2 livros curtos, então deu certo para fazer esse projeto, e agora eu estou fazendo esse confronto direto aqui com vocês para falar um pouquinho sobre essas minhas 2 leituras. Eu fiz primeiro a leitura de Pedro Páramo, que é do México, talvez uma das obras mais representativas do México, inclusive, que é sede, também sede, né, da Copa do Mundo de 2026, e eu fiz a leitura de Desonra do Coetzee, ou Coetzee, eu vi tanto nessas 2 pronúncias, que é da África do Sul. Aqui eu acho que vale até trazer um pouquinho de contexto, porque o Coetzee nasceu, de fato, na África do Sul. Essa obra se passa na África do Sul, mas atualmente o autor está vivendo na Austrália, inclusive ele se naturalizou australiano. Então ele nasceu na África do Sul, de fato, né? Tem toda essa representatividade, mas tem esses detalhes que eu acho importantes de trazer para vocês. Bom, como é que foi o resultado, então, desse meu jogo, dessa partida entre os 2 livros? Basicamente, eu posso dizer para vocês que Pedro Páramo ganhou de lavada. Então, Seleção do México começa a Copa do Mundo muito bem aqui na minha Copa do Mundo literária, porque eu li primeiro o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, e era um livro que eu não esperava gostar tanto dele, porque ele é praticamente um dos livros que inaugura a ideia do realismo mágico, desse mundo um tanto quanto fantasioso que a gente vê tão presente na América Latina, na literatura da América Latina. E eu não gosto muito de realismo mágico, assim, eu não tenho muita vontade de ler esse tipo de livro, não me agrada tanto assim. Mas eu confesso que esse livro me deixou com muito mais vontade de entrar nesse mundo, porque o que o Juan Rulfo fez aqui foi incrível, foi algo que eu não tinha visto em nenhum outro livro até hoje e de fato me encantou. Aí depois eu fiz a leitura então do Desonra, do Coetzee. Na verdade, até o título original, né, em inglês é Disgrace, seria algo como desgraça, mas o tradutor optou por Desonra. Também tem a ver aí com o enredo do livro, de fato, tem essa ideia de honra, mas também tem muito essa ideia de desgraça, quando a gente pensa na graça divina, quando a gente pensa até na desgraça, ou mesmo na desonra, que caminha por gerações e gerações, né, enfim. E esse aqui foi um livro que não me agradou muito em alguns vários aspectos que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Não é um livro de todo ruim, nem nada do tipo, uma leitura totalmente ruim e que não me fez pensar em nada, pelo contrário, de fato, tem muitas camadas que a gente pode pensar a partir desse livro aqui, mas o estilo dele e a ideia dele principal aqui não me agradou muito, então eu vou trazer isso para vocês. O Coetzee ganhou o Nobel de Literatura em 2003, e esse livro aqui foi publicado em 99, 2000, ali nessa virada de século, digamos assim. Já o Pedro Páramo foi publicado em 1955, o seu autor não recebeu o Nobel de Literatura, mas foi até criado depois um prêmio com o nome dele. A história dele já é bem interessante, então eu vou começar falando um pouco, né, sobre o vencedor aqui da nossa Copa Literária desse primeiro jogo, que foi Pedro Páramo. O Juan Rulfo, ele foi um grande autodidata, um grande estudioso, leu várias obras, ele tinha certa afinidade até com alguns livros do Faulkner, pelo que eu encontrei. Ele tinha amizade com Guimarães Rosa, tem alguns ecos aí que a gente pode identificar de pontos parecidos, mas Pedro Páramo acaba sendo um livro muito único em si. Ele é um livro muito diferente, de fato, de tudo que você vai encontrar. O Rulfo também, vale dizer, ele praticamente abriu as portas, como eu falei, para o realismo mágico, mas especialmente para talvez aquele que seja o nome mais central, quando a gente pensa nisso, que é o Gabriel Garcia Marques. Então, o Garcia Marques, ele falou que leu esse livro e releu no mesmo dia, ficou extremamente fascinado e aí entendeu o que ele precisava escrever na sua literatura. Ao que tudo indica, né, eu não li 100 Anos de Solidão, que tende a ser a obra mais emblemática nesse sentido, mas ao que tudo indica, o Gabo vai beber diretamente dessa fonte
mas é claro que ninguém consegue fazer exatamente o que o Juan Rulfo fez aqui. É interessante também dizer que ele escreveu um livro de contos antes de Pedro Páramo, mas Pedro Páramo é o seu único romance, e depois desse livro aqui ele não escreveu mais nada. Ele tem uma vida marcada também pela violência, os pais faleceram bem cedo, e a própria história familiar dele também é marcada pela Revolução Mexicana de 1910, vai culminar lá também na Constituição do México de 1917, que é bem famosa, assim, por ter sido uma Constituição que traz um monte de direitos, mas que os avanços no país parecem não ter acompanhado essa ideia toda que eles criaram lá. E aqui o Rulfo vai trazer um pouco desse contexto e, como disse a professora que deu a aula de literatura fundamental no vídeo do projeto Literatura Fundamental, que é um vídeo maravilhoso sobre Pedro Páramo, ele é um livro extremamente local, mas ao mesmo tempo universal. E foi exatamente isso que eu falei quando eu fiz o vídeo sobre Grande Sertão Veredas. Então aqui a gente já tem uma certa afinidade entre esses dois livros, né? Por outro lado, se em Grande Sertão Veredas a gente tem um longo romance cheio de palavras, até palavras inventadas, aqui a gente tem justamente o oposto, porque Pedro Páramo é um livro enxuto. É um livro aqui que o Juan Rulfo, inclusive ele mesmo fala isso, ele escreveu e depois ele dissecou até sobrar apenas os ossos. Ele cortou tudo que tinha ali de gordura e ele foi deixando o mínimo que o leitor precisa para ter um norte nessa leitura. E isso é muito interessante, por isso que eu acho que ele é um livro muito único. Porque ele é um livro de menos de 200 páginas, ele é rápido de ler, ele te instiga mesmo a ler, só que ele é um livro que não é linear e que tem muita coisa ali que você vai passar batido, que você não vai entender direito numa primeira leitura. Até eu achei interessante porque depois eu fui atrás de vídeos e textos sobre o livro e algumas interpretações ficaram diferentes daquelas que eu tive, e foi uma coisa que a professora ali do vídeo do Literatura Fundamental também disse, que é muito provável que cada leitor vá ter uma experiência específica com esse livro, uma certa interpretação, digamos. Bom, o que é Pedro Páramo, afinal, né? Pedro Páramo, o título que dá a esse livro, é uma espécie de coronel lá de uma área rural de Comala, a cidade de Comala, que é uma cidade fictícia, ali do México. Então é de uma área rural, então a ideia é trazer um pouco mesmo dessa cultura aqui do interior mexicano. E a história começa com o Juan Preciado, que é o nosso narrador, em certa medida, digamos assim. A mãe dele falece e pede para que ele vá atrás do seu pai, que é Pedro Páramo. Então ele nunca teve contato com esse pai, eles moram num lugar diferente ali de Comala, afastado, só que a mãe dele pede tanto isso, né, no seu leito de morte, que ele, decide ir atrás dessa figura mítica que é o pai. E as descrições que a mãe trazia, tanto do pai como da cidade, eram sempre bonitas e sempre com muita glória, digamos assim. Então ele vai rumo a essa cidade, ele chega já nesse caminho para Comala, encontra um homem que também está se dirigindo para lá, eles começam a conversar, e esse homem também é filho de Pedro Páramo. Aí a gente já começa, assim, a ficar com uma pulga atrás da orelha, e eles têm uma conversa que vão trazendo, assim, alguns elementos que a gente começa a pensar. E desde o começo do livro tem vários momentos, vários ecos, em que parece que temos outras vozes contando histórias, e histórias diferentes daquela do Juan Preciado nesse livro. Então, ele é um livro de vozes, é um livro de ecos, um livro que você nunca sabe quem exatamente está falando e de quem exatamente é essa história, porque ele é muito entrecortado mesmo, assim, a gente tem trechos sem, de fato, essa linearidade. E aí, quando o Juan Preciado chega, de fato, em Comala, ele descobre que Pedro Páramo já faleceu e que aquela cidade está abandonada. Basicamente, ninguém sobrou naquela cidade, uma cidade devastada. Ao mesmo tempo, ele começa a encontrar pessoas dessa cidade. Então a gente começa a pensar, né? Como que ele está encontrando pessoas e travando conversas, falando com pessoas que até disseram ser avisadas pela mãe dele de que ele estava chegando, se essa é uma cidade fantasma abandonada. E é aí que entra a genialidade da história, porque basicamente aqui a gente tem uma história de fantasmas. Você não consegue mais entender quem que tá morto, quem que tá vivo, de quem essa história. Aparecem também ecos da própria história do Pedro Páramo, e é aqui que a gente começa a descobrir quem de fato é Pedro Páramo. Ele basicamente foi esse grande coronel, né? Ele era dono de todas as terras, ele era um ditador, digamos assim. E eu acho que para o brasileiro acaba sendo um pouco mais fácil de entender essa ideia, porque a gente também passou muito por coronelismo, essas coisas.
na nossa história, né? Então a ideia é mostrar como esse homem, que era quase que um ditador mesmo dessa região, acaba devastando essa cidade e o motivo dessa cidade ter se transformado numa cidade fantasma. Isso tem a ver com o amor dele de infância por uma moça que aparentemente ela contraiu alguma doença mental, psíquica, que ela parece estar enlouquecendo quando a gente descobre ela aqui, né, no livro. Então, em decorrer de tudo isso, é que a gente percebe como o Pedro Páramo vai causando o mal. Ele também tem um filho que é bem central aqui, que é o Miguel Páramo, que causou muito mal para a população dessa cidade também, para o padre, para a sobrinha do padre ali da região, que é o padre Renteria. Todos os nomes têm alguma espécie de significado, algum símbolo trazido aqui. Todos esses personagens, eles não têm a sua história completa dita aqui no livro, mas a gente tem ecos de todos eles e alguma coisa a gente capta deles. O único momento que me incomodou um pouco em Pedro Páramo foi bem no centro da história, em que aparece um casal de irmãos. Então tem uma questão também incestuosa aqui aparecendo nesse livro. E a verdade é que todos esses personagens são permeados de culpa, de raiva, de sofrimento, e eles estão num lugar que parece ser uma espécie de purgatório ou mesmo um inferno na Terra, que é Comala. Justamente porque aqui a gente tem várias almas penadas que estão vagando sem rumo. E muito também por conta da atuação da igreja. Então, o Juan Rulfo traz uma crítica também à atuação da Igreja Católica, que era muito forte no México e que deixa, de certa forma, parte da população desamparada. Mas tem uma explicação disso também. Então, como vocês podem ver, é um livro muito profundo, muito regional, trazendo muitos elementos ali do México rural que a gente não conhece, né? Eu especialmente não conhecia quase nada. Mas ele também trata sobre questões universais e traz especialmente essa forma diferente de narrar que é muito única. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção e talvez tenha sido isso que mais me decepcionou quando eu cheguei em Desonra. Porque eu parti de um livro da metade do século XX, de uma literatura que eu conhecia pouco, mas que me impressionou muito, e justamente também porque é muito inovadora na forma, para um livro com um formato muito mais cotidiano, muito mais comum, digamos assim, mas que também tem uma carga muito grande ali da história de seu país. Bom, para não trazer spoiler propriamente da história aqui de Pedro Páramo, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, mas uma resenha mesmo e o que eu senti em relação a esse livro, talvez incentivá-los também a fazer essa leitura, porque é de fato uma obra-prima. E é interessante porque eu não tenho esse costume e esse interesse tão grande, né, pelo realismo mágico. Eu também não tenho o costume de gostar muito de histórias muito fragmentadas, muito curtas. Eu adoro um bom calhamaço, mas esse livro realmente me impressionou justamente por ter esses elementos. Então foi um livro assim que valeu muito a pena. E eu gostei demais de Pedro Páramo. Sem dúvida é um livro para você reler o resto da sua vida e tirar outras interpretações, entender de outras formas as ideias trazidas aqui nesse livro. Também tem muita questão de honra, questão familiar. O próprio Pedro Páramo, ele acaba povoando praticamente Comala, então tem vários filhos bastardos perdidos dele. E o final do livro tem um momento do Pedro Páramo com um dos filhos dele, que é simplesmente incrível, e é um fechamento perfeito para essa história aqui. Eu realmente gostei demais, recomendo muito a leitura de Pedro Páramo aqui. México começou ganhando muitíssimo bem nessa nossa disputa. Então, partindo para o oponente de Pedro Páramo, como vocês puderam ver, eu já fui com bastante sede ao pote, porque eu comecei por Pedro Páramo e gostei demais daquela leitura. Aí eu fiz a leitura de Desonra do Coetzee, né? E a premissa desse livro é a seguinte, a gente já começa dessa forma. A gente conhece o David Lurie, que é o personagem principal aqui de Desonra, e ele é um professor universitário de 50 e poucos anos, ele ensina literatura inglesa, então ele é um grande especialista em Wordsworth, em Byron, ele fala muito sobre isso, só que na verdade ele tá dando uma aula ali de comunicações nessa Universidade do Cabo, já num esvaziamento dessa intelectualidade toda dele, digamos assim. E a grande questão é que ele se envolve sexualmente, e esse é um tema bem presente aqui no livro, né? A questão sexual é bem presente nesse livro. Ele se envolve sexualmente com uma aluna de 20 e poucos anos, ele tem 50 e poucos anos. E assim, já começamos com essa premissa de que
podemos dizer, né, que isso é errado em certa medida. Não é ilegal, porque ela é maior de idade, ela pode fazer o que ela quiser, mas é imoral, especialmente quando a gente lê aqui a forma com que o David Lurie vai se aproximando dessa menina, que é a Melanie, e como ele vai manipulando esse relacionamento dos dois. Então, né, eu acho que isso foi algo que eu senti muito falta nas conversas sobre esse livro, nos vídeos, nas resenhas e nos textos. Ok, podemos partir do fato de que isso é extremamente imoral, sabe? Enfim, dito isso, é instalada ali uma comissão nessa universidade para investigar o que ele está fazendo. É uma comissão que não tem poder decisório, mas que vai recomendar uma atitude ali para a reitoria da universidade. E o David, ele se recusa a apresentar uma desculpa pública, digamos. Ele vai confessar que ele fez isso, ele vai confessar que de fato teve um relacionamento com essa menina, né? E inclusive ele estava abonando faltas dela ali na universidade, então vai piorando, né? Porque ele mistura as duas coisas. E por conta de ele não aceitar assinar uma carta, uma declaração pública mostrando o quão arrependido ele estava por aquilo, né? Ele é expulso da universidade, ele vai perder esse emprego. E existe essa crítica, né, trazida aqui justamente a esse cancelamento. Então, é um livro que, de certa forma, trata sobre uma espécie de cancelamento, se a gente parar para pensar. Mas uma dificuldade que eu tenho em relação a essa discussão do cancelamento dele é que ele, desde o início, é um cara extremamente arrogante, um cara que diz que são os impulsos sexuais dele, então ele coloca essa coisa da intelectualidade também, né? Ah, meu Deus, é o Eros que me fez causar tudo isso, essa menina. Então é um personagem, assim, horroroso e moralmente não só discutível, mas como repreensível, eu diria. Mas enfim, dito isso, por conta dessa expulsão, ele vai morar um tempo, ele vai viajar para o interior ali da África do Sul, porque ele morava na cidade do Cabo, então ele vai para o interior, eu acho que é Cabo Oeste, ao Cabo Leste, enfim. Ele vai para uma área rural ali da África do Sul, onde reside sua filha, que é a Lucy. E a Lucy, ela, de certa forma, também é uma imagem do jovem dos anos 60 ali, porque primeiro vivia numa colônia ali cheia de pessoas, cheia de jovens ali, aquelas coisas comunitárias em que eles dividem terras e ela queria plantar o que ela ia comer e tal, toda autossustentável. Enfim, ela é esse tipo de pessoa. Então os dois vão se bater muito, né, em vários momentos, morando juntos ali. Só que em determinado momento vai acontecer uma grande tragédia nessa fazenda. A Lúcia, até então, ela morava sozinha. Ela teve uma companheira, só que essa companheira estava viajando. A gente não entende se elas terminaram de verdade. Enfim, elas tinham um relacionamento antes. E aí, justamente no momento em que o David está morando ali, vai acontecer um ataque a essa casa e ele vai ficar totalmente impotente enquanto a filha dele é violentada por 3 homens. Aí entra a questão racial também, né? Porque são 3 homens negros, a Lucy e o pai são brancos e eles estão, de certa forma, enfrentando questões que são oriundas do apartheid. Então, esse livro é publicado ali, como eu falei, em 99 para 2000 e é lá no início da década de 90 que a questão do apartheid é resolvida politicamente. Mas são vários os desdobramentos, né, sociais, obviamente, que vão muito além do que está escrito na lei ou, enfim, do que o governo diz que deve ser feito ou não. Enfim, tem esse ponto. E a partir disso, especialmente, a gente começa a enxergar o desmantelamento dessa figura do David Lurie. Esse é um livro até chamado de romance de formação às avessas, porque ao invés da formação dessa pessoa, a gente tem o desmantelamento dessa pessoa e ele perdendo tudo aquilo que ele acreditava, né? O David Lurie, ele não vai, em certa medida, buscar uma redenção aqui nesse livro. Ele simplesmente vai perdendo muito da sua essência imoral, digamos, e da sua essência de intelectualidade mesmo, essa coisa de estar no pedestal e se achar muito superior a todos os outros, porque ele vive nesse contexto rural ali. E ele pede que Lucy saia desse contexto, só que ela se recusa. E, em certa medida, ela diz isso com algumas palavras, que
ela aceita o que ela sofreu como se fosse uma reparação histórica, digamos assim. Porque foi um momento de conflito ali pós-apartheid que negros e brancos ainda estavam disputando território, e ela meio que entende que fazendo o que ela fez, que é não ir para a polícia e falar exatamente o que aconteceu, aceitar algumas questões que envolvem algum dos culpados ali na região, enfim, não quero dar muitos detalhes para vocês, mas nesse contexto ela considera que ela tá reparando historicamente alguma coisa. Então são ideias de personagens, e é importante dizer aqui de personagens, não propriamente do autor, né? Porque o autor ele não quer exatamente te direcionar para alguma opinião ou para alguma visão de mundo. O que ele faz é mais mostrar a realidade e mostrar uma realidade que de certa forma é absurda. Então ecoa um pouco até O Estrangeiro do Camus, que não é um livro que eu morro de amores também, e nisso entra o motivo de eu não ter morrido de amores por Desonra. Tem muitos momentos de choque, tem muitas imagens violentas e descrições muito tenebrosas aqui. E eu não gosto muito de livros cujo objetivo é simplesmente chocar ou provar um ponto. Esse não é o caso do Desonra exatamente, apesar de ter uma questão aqui do David Lurie com os animais, e ele começa a criar empatia pelos animais e um apego ali com cachorros e tal, que era uma das coisas que a filha dele fazia, participava ali de um órgão de proteção de animais. E o Coetzee também é vegetariano e também defende algumas causas animais, enfim. O que mais me chama atenção na história do Coetzee é que em algum momento ele simplesmente sai da África do Sul e vai viver na Austrália, se naturaliza, como eu comentei com vocês. Em certa medida, me parece, me soa que ele foge um pouco dessa realidade, ele foge dos problemas da África do Sul. Ele expõe tudo isso no livro para nós, um livro tenebroso e que a gente fica com vontade de chacoalhar todos os personagens e fazer alguma coisa, e ele simplesmente sai do país de onde ele traz tudo isso. Mas enfim, e embora não tenha esse cunho necessariamente político, me incomoda esse formato que ele dá à sua história. Por exemplo, para trazer um exemplo parecido, mas bem pior até, no tema moral, né? Lolita, do Nabokov, é um livro que vai tratar sobre o relacionamento de um cara muito mais velho com uma menina de 12, 13 anos. Ou seja, né? Não preciso dizer a palavra aqui diretamente para vocês, mas é muito pior. Só que lá, o Nabokov, ele vai fazer uma inovação técnica, uma inovação na forma do livro que faz com que aquela seja uma obra de arte, apesar do tema, apesar de ser tenebrosa, apesar de você ler com uma agonia gigantesca. Ele é um livro planejado de uma forma muito brilhante, apesar do seu tema bem abjeto. Aqui a gente tem um tema abjeto com um formato que eu achei muito comum. Eu não achei, assim, que teve uma inovação. Em nenhum momento o livro me brilhou os olhos. Ele é um livro com uma narrativa envolvente, ok, uma escrita direta, mas não achei que tem grandes coisas diferentes além de um contraponto. Então, o começo do livro é sobre esse professor que abusa, né, de certa forma, dessa aluna, porque existe um abuso moral, digamos, né, por conta dessa relação de poder, e depois a filha dele é violentada, então ele meio que vai sentir na pele, ele vai sofrer as consequências de algo que ele também fez contra outra família, né, digamos. Eu achei um paralelo meio óbvio, né, meio, sei lá, não tem grandes inovações no que ele tá falando. É óbvio que tem esse contexto político que é muito importante e faz com que a gente entenda melhor essas tensões sociais e essas tensões todas que existiam na África do Sul, mas eu senti muita falta de ter algo a mais nesse livro. E toda essa ideia de polemizar o tempo todo, trazer a questão do sexo e tal, não é uma coisa que me agrada e que eu procuro na literatura. Até para trazer outras duas relações que eu fiz lendo esse livro, o começo do livro me lembrou um pouco a ideia do Stoner, do John Williams, e também do Homem Comum, do Roth. Eu vi até que existe certo paralelo que as pessoas fazem entre o Coetzee e o Philip Roth, porque são dois autores que às vezes escracham muitas coisas para nós mesmo. Só que o Roth, para mim, né, tem muito mais sentido naquilo que ele faz, e mesmo o que é um pouco abjeto nos seus personagens, faz com que a gente identifique e tenha mais empatia com esses personagens, pelo menos no que eu li do Homem Comum, que é um livro que eu gosto muito, e também tem um personagem com várias atitudes bem equivocadas, para dizer o mínimo, né? Mas aqui em Desonra, eu achei que os personagens ficaram muito caricatos, muito pra
mostrar um ponto. E aí eu senti falta, né, de um aprofundamento mesmo desses personagens. Basicamente, o personagem aprofundado aqui vai ser o David Lurie, mas ele é um personagem horroroso, a gente não consegue sentir muita empatia por ele, pelo menos eu não consegui sentir, porque o livro já começa com ele fazendo aquilo tudo e em nenhum momento desse livro eu senti que ele se arrependeu do que ele fez ou que ele achou que estava errado moralmente em qualquer ponto que seja. Bom, esse foi o meu confronto, então, em que Pedro Páramo desbancou muito Desonra do Coetzee, venceu o México nessa minha primeira Copa Literária. Eu gostei muito dessa experiência de conhecer novas literaturas, novos países, por meio desse projeto. Quem sabe eu pesco alguns outros livros ou países ali desse projeto para dar seguimento. Me digam se vocês gostaram desse formato aí de fazer meio que uma resenha dupla, um confronto entre obras, porque vocês podem conhecer um pouco mais sobre as duas, né, sem ter uma resenha completa, digamos assim. Então me digam, inclusive, se vocês querem alguma resenha mais aprofundada, com spoiler e falando mais profundamente dessas obras, especialmente de Pedro Páramo, eu acho que faria mais sentido, né? Mas penso eu que consegui trazer aqui para vocês um pouco da minha opinião sobre cada uma dessas obras e também o que eu encontrei a mais, o que eu encontrei a menos nesses dois livros aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. E até o próximo vídeo.